qual a cor do cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Qual a cor? Então, nesse nosso exercício, eu convido você, que já está nos assistindo, para caneta na mão, lápis, tá bom? E vamos participar deste exercício de hoje, tá bom? Eu tenho várias pendências de exercício com vocês. Na aula passada, vocês colocaram vários versículos. Eu quero que vocês coloquem aí alguns versículos que vocês queiram que façam um exercício. E eu vou estar fazendo o exercício de alguns textos mais difíceis de compreensão. O som está bom? Está tudo sob controle? Então, vamos para o que nos interessa, tá bom? O texto, ele narra, ele fala sobre o quarto selo, o contexto, que fala sobre o selo da morte. Este selo da morte, ele já vem falando, e ouvi a voz da quarta criatura viva, que dizia, vem ver. Então eu olhei, eis que um cavalo. E é exatamente sobre a cor do cavalo e por que existe tantas outras traduções que a cor do cavalo não é verde, não é amarelo e é verde, e outras falam cinza, outras falam pálida ou pálido, também é outra tradução que tem, e enfim, e o que significa isso e por quê? Inclusive nessa miniatura o cavaleiro não está amarelo, pode observar aqui que o cavaleiro não está amarelo. Então, para vocês que são nossos alunos, que nos acompanham aqui no CETAT e que nos acompanham também na formação de pregadores, nós iremos tratar sobre este assunto. Então, eu vou começar a fazer o nosso exercício. Vamos ler algumas traduções de Apocalipse 6, 8, e nessas traduções nós iremos depois para algumas informações cruzadas, tá bom? E vamos fazer um pouco de um exercício para entendermos melhor. Então, essa aula, eu concordo, eu entendo que muitas pessoas não gostam desse tipo de aula, porque esse tipo de aula exige tempo, estudo, análise, concentração. Tá bom? Muito bom, tá bom? Apocalipse 6, 8. Então, primeira coisa, eu quero fazer esse exercício com vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês depois coloquem vários outros textos que vocês queiram estudar, tá bom? Fazer exercício comigo. Primeiro exercício, igual nós conversamos lá na exegese, ler o texto em várias versões, é muito importante. Então, vamos ver na nova versão, o que é a nova versão, qual vai ser a linguagem desse texto da nova versão. A nova versão diz, olhei, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, porque para ficar melhor no computador, eu olhei, e lá antes de mim estava um cavalo pálido, quando se fala de Apocalipse, temos que tomar muito cuidado nas interpretações. E seu cavaleiro foi chamado de morte, e o Hades estava seguindo de perto atrás dele, tá bom? Aqui fala na nova versão, fala do cavalo pálido. Agora vamos para a versão viva, a tradução viva. Vamos ver a importância de termos traduções. E olhei para cima e vi um cavalo cuja cor era verde pálido. Esse exercício é muito importante. Verde pálido, cavalo pálido. Olha a tradução viva fala verde pálido. Então, primeiro nós vamos fazer esse exercício para entender qual se realmente é a cor. Olha que nessa imagem aqui o cavaleiro, olha, eu não coloquei amarelo, tá vendo? Cavalo pálido, preste bem atenção aí. Agora, a Bíblia padrão americana, eu li isso, o cavalo cinza. Então, esse exercício ele é muito importante, porque quando eu não tinha entendimento sobre a importância de traduções, a importância de ter várias traduções, de você fazer leituras em traduções diferentes, eu pegava simplesmente uma Bíblia, a primeira que eu tinha, a mais usada, ou
a revista corrigida, como essa que eu estou aqui, ó, edição letras grandes, ó, João Ferreira de Almeida, ó, Antigo e Novo Testamento, ó, essa aqui é revista corrigida, de 97. Primeiro aqui eu pego, se eu fosse ler qualquer leitura posterior a ela, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, entendeu? Então, a cor do cavalo aqui é outra. Bíblia padrão americano. E olhei, eis que um cavalo cinza. Ó, como? Se você não estudar, não começar a aprender um pouquinho, você não precisa ser um especialista, mas pelo menos um pouquinho de crítica textual e de traduções, de ter um pouco de acesso, você vai pregar muito errado, como eu já preguei. Bíblia padrão americana diz assim, ó, americano, olhei e eis que um cavalo cinza, tá bom? Eu também vou falar sobre o primeiro cavalo. Eu vou falar de todos os cavalos, mas tá bom? Porque como é muito assunto, eu vou falar depois só sobre um cavalo, depois do cavalo branco, do preto, do vermelho, tá? E desse cavaleiro aqui, do cavalo cinza. Eu preguei muito errado sobre isso, como me equivoquei muito. Não só sobre esse cavalo até tudo bem, entendo, mas eu errei mais no cavalo branco. Vamos para a tradução NASB de 1995. Olhei que eis um cavalo cinza. Hoje nós estamos fazendo um exercício de exegese de Apocalipse capítulo 6, lendo em várias versões, tá bom? Lendo-a em várias versões, o cavalo cinza, e vendo a importância de textos, de traduções, de você ter várias traduções para facilitar a sua compreensão, tá bom? Bom, a Bíblia amplificada, ela já dá a Bíblia amplificada já tem uma tradução, Bíblia amplificada. Então eu olhei e eis que um cavalo, ó, cinza pálido. Então, aí ele já deixa claro aqui, ó, como um cadáver representado a morte e a peste. Então, como um cadáver. Então, a cor simboliza um cadáver. Ele faz a semelhança da peste do cavalo como um cadáver representado, que representa a morte. Então, a morte ela é pálida, é pálido, é cinza, é pálido. Então aí você já começa a entender o real significado de um texto só, e ele vai dando várias traduções, uns 5, acho que até mais de 5 tem aqui, traduções. Aí você, por exemplo, lê qualquer tradução e alguém lê uma tradução como essa, acha que é mentira, ou que não está no original. Na realidade, está no original. É o que nós vamos mostrar aqui já, tá bom? Agora vamos para a próxima, Bíblia Americana em Inglês. Vamos ver, ó, ela também dá esse significado. Deixa eu deixar aqui grande. Então, qual é a cor do cavalo? Cavalo pálido. Por quê? Por causa da cor. Olha essa tradução. Cor pálida. Lembra que o cavaleiro, quando você lê o texto de Apocalipse capítulo 6, eu vou ler até aqui na minha Bíblia. Olhei e eis que um cavalo amarelo. Essa aqui é a tradução que eu mostrei aqui para vocês. Almeida, João Ferreira de Almeida, tá bom? Essa aqui, letras gigantes, revista e corrigida, tá? Essa aqui é de 1997. Então, a tradução, ela diz já o amarelo, tá bom? Olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Então, é o cavalo, é o símbolo da morte, é o cavalo que veio trazer morte. São 4 cavaleiros, então nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros, mas não mais a questão do significado, tá bom? Ó, a revisada em inglês fala a mesma coisa, a versão revisada em inglês, ok. Então, o mesmo texto se interpreta cavalo pálido por causa do símbolo da morte. Bom, tá?
Então, o nome do seu cavaleiro era Morte. Hades o seguiu. E eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar as pessoas, usando guerra, fome, pragas, etc. Tá bom? A Bíblia Net, ele olhei e um cavalo verde pálido. Partindo desse princípio, nós já estamos entendendo que existe a mesma palavra, ela tem várias traduções, tá bom? Por exemplo, na Bíblia Net, o nome cavalo que matou foi Hades. Nessa tradução aqui também fala do verde pálido, porque ele fala exatamente sobre doença, sobre a terra, né? Então vamos agora, eu vou pegar aqui uma tradução. Cinza, verde, pardo, tá relacionado a quem está sentado sobre ele, tá bom? O nome dele qual que é? Morte. Então, claramente aqui fala da visão de uma personificação da morte, tá bom? Em geral, tem o sentido, esse verso tem esse sentido, o sentido da morte, né? A morte, o Hades segue a morte, né? Então, a tradução do texto pode ser a nova versão, o pálido, tem o mesmo significado do amarelo por causa que a morte, o inferno seguiu ele. Bom, então nesse exercício aqui ainda, eu vou pegar aqui uma versão do Apocalipse. Deixa eu pegar aqui, Almeida Corrigida Fiel. Ó, aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel. Pegar uma tradução dessas que eu li e dependendo da igreja que você vai ler, até você explicar cavalo amarelo. Agora a versão. Agora deixa eu pegar uma outra versão aqui, cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, Hades. Então, o texto está relacionado ao cavaleiro. Seu cavaleiro chama-se Morte, Hades. O seguia de perto, ou seja, o Hades, a morte, o seguia de perto. E foi-lhe dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Tá bom? Então, o cavaleiro, o cavalo, tem várias traduções da cor da morte. Então, para você ver, um texto só, então pode ser ao mesmo tempo amarelo, verde, cinza. Olha a importância de você estar estudando a Bíblia, olha a importância de você estudar a Bíblia de uma forma examinando as Escrituras, para que você não tenha problema, tá bom? Agora, ainda no nosso exercício, vamos tentar entender, por exemplo, as traduções já mostram que o cavaleiro é um texto que tem mais de 5 traduções, né? Então, um texto só. Tá? Então, você estudou, leu, e dependendo da tradução, eu tenho uma tradução, por exemplo, a tradução transformadora, essa Bíblia, por exemplo, da linguagem, Bíblia de Estudo da Mensagem, em linguagem contemporânea. Vamos ver qual a tradução que ela está usando, qual a cor da tradução que ela está usando. Aqui, ó, essa tradução aqui, ó, qual foi a tradução que ela, essa linguagem contemporânea, ela fala assim, ó, capítulo 6, versículo 8. Olhei e vi um cavalo sem cor. E vi um cavalo sem cor, muito pálido. Essa é a colocação. Sem cor, muito pálido, que é a cor da morte. Tá bom? Então, a importância de você estar estudando teologia, de você estar estudando exegese, de você estar estudando a Bíblia de uma forma mais minuciosa, examinando, tá bom? Então, nós já pegamos alguns... Tem uma coisa importante que não pode esquecer na hora de você estiver fazendo o seu exercício, tá? O seu exercício de exegese. Fez o exercício, leu algumas traduções, isso de um texto só, igual nós estamos fazendo. Leu várias traduções daquele mesmo texto, tá bom? Aí você vai entender o contexto que está inserido, aquele verso, tá bom? Aquele versículo, ele está em um contexto
E aí o contexto aqui é que o cordeiro abriu o quarto selo e ouviu uma voz, e a quarta criatura diz: Vem. Então olhei, e eis que um cavalo verde, pálido, um cavalo amarelo, e assim sucessivamente, tá bom? E o nome do cavalo era Morte, então está relacionado ao seu cavaleiro. Aí o próximo passo que nós ensinamos no exercício é as referências cruzadas. Você lê outros textos relacionados a referências cruzadas semelhantes àquilo que você está estudando, semelhante a textos que você está lendo, para fortalecer a sua ideia, para fortalecer o seu pensamento, para fortalecer o seu assunto para a elaboração de um sermão, tá bom? Então você vai ler outros textos, outras passagens bíblicas que mostrem o cavalo pálido, que mostrem a morte, tá bom? Agora vamos para um outro ponto, tudo bem? Tá claro até aqui? Bom, eu fiz esse exercício com vocês hoje e eu vou estar fazendo semanalmente um exercício com vocês, uma aula de exercício de exegese para todos os nossos alunos, tá bom? Ao vivo e tirando dúvida de vocês, tá bom?